Então, pessoal, bom dia, né? Estamos de volta, graças a Deus. Então, na aula de hoje, galera, nós vamos ver Teorema de Tales, certo? Teorema de Tales, né? Tínhamos iniciado nas últimas aulas que tivemos, né? Nas aulas presenciais. Tivemos o início do Teorema de Tales, né? Onde aí vocês devem lembrar que a gente tinha proporções, certo? O Teorema de Tales é totalmente ligado ao assunto que vocês fizeram a avaliação, né, parcial, beleza? Então, o Teorema de Tales, pessoal, nada mais é do que proporções em segmentos, certo? Onde é um dos assuntos que temos mais aplicação na geometria, ok? Então, vamos lá. Vamos ver, primeiramente, o que seria, né, o Teorema de Tales, né? Vamos ver um pouco sobre a história de Tales, ok? Então vamos lá. Tales de Mileto foi o primeiro matemático grego do século VII a.C., próspero comerciante, que em uma de suas viagens do Egito foi lançado a ele um desafio pelo faraó e toda a sua corte. Então o desafio que lançaram a ele, pessoal, era o seguinte: você conseguiria medir a altura de uma das pirâmides de Quéops? Então, vamos ver o que Tales fez. Então, como Tales calculou a altura da pirâmide, né? Então, segundo as histórias, Tales fincou uma vara vertical no extremo da sombra projetada pela pirâmide, formando no solo dois triângulos semelhantes. Aplicando seus conhecimentos de proporcionalidade e sabendo que a razão entre a altura de um objeto e o comprimento, né, da sombra que esse objeto projeta é sempre a mesma para quaisquer objetos, ele obteve o valor da altura da pirâmide. Então, olha que interessante, galera. Tales, né, sem usar nenhum instrumento de medida, né, nenhuma fita métrica, né, nenhum outro instrumento sequer, ele conseguiu dizer a altura da pirâmide utilizando proporcionalidade. Então, aqui está mais ou menos, né, a representação do que Tales fez. Então, ele utilizou o quê? Semelhança de triângulos. Tales calculou a altura da pirâmide através da semelhança dos triângulos, formado pela projeção das sombras das pirâmides, né, e da vara, ou seja, o bastão que ele utilizou. Então, aqui tinha a pirâmide, tá? Então, vocês sabem, né, que devido à luz solar, né, esta pirâmide faria uma sombra, e ele colocou um bastão que também faria uma sombra. E estas sombras, né, relacionadas com a altura, tanto do bastão quanto da pirâmide, são proporcionais. Então ele utilizou o que é aqui, ele utilizou triângulos retângulos, ok? Então, pessoal, esse teorema de Tales é um dos teoremas que temos mais aplicação, né, no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Para chegar nessas aplicações, né, para chegar também nessa definição do que seria o teorema de Tales, vamos ver algumas partes para podermos chegar na figura que iremos trabalhar direto, tá? Então, o que seria um feixe de retas paralelas? Então, feixe de retas paralelas, pessoal, nada mais é do que duas ou mais retas, né, que não se encontram, ok? Não se interceptam. Ou seja, elas se encontram à mesma distância. Então, vocês veem aí várias retas paralelas, chamado feixe de retas, ok? Então, vamos agora ver o que seria retas transversais a um feixe de retas. A grosso modo, um feixe de retas é chamado de transversal, né, quando elas cruzam as retas paralelas, ou seja, elas cortam, intersectam. Por exemplo, aqui eu tinha, né, retas R, S e T, essas retas pretas, e elas foram cortadas por três retas, U, V e X, as retas vermelhas. Então, estas retas vermelhas são chamadas de transversais, porque elas cortam essas retas pretas, R, S e T, e formam vários segmentos de retas. Ok? Percebam que cada vez que elas tocam nessas retas pretas, elas tocam em um ponto, que é justamente isso que a gente vai ver aqui na frente. Certo?
Então, aqui está mais claro, tá essa figura, eu coloquei para vocês, né? Onde tem bem claro aqui, ó, conjunto de retas paralelas. São essas retas que não se encontram, A, B, C e D. E as transversais, né? Que são as que se cruzam, T e T', tá? Jamais o que significa esse T'? Pessoal, isso é só uma representação desse ponto aí, dessa reta aí, tá? Desculpa, desta reta. Esse T' poderia ser uma reta M, uma reta S, tá? Uma reta P, qualquer letra minúscula, beleza? Então, vamos lá. Notem que, nesta figura, essas retas transversais, né? Quando elas cortaram as paralelas, formaram vários pontos, né? A, B, C e D, onde os pontos, vocês sabem, são representados por letras maiúsculas. E do outro lado, ó, também formaram pontos, onde foi denotado por A', B', C', D'. Lembrando que poderia representar por outras letras, né? Por exemplo, M, N, O e P. Ok? Então, pessoal, esta é a figura, tá? Que teremos vários valores e disto iremos formar proporções, ou figuras como essas, como esta, ou figuras semelhantes a esta, beleza? Então vamos lá. Vamos para a definição do Teorema de Tales. Então, a definição do Teorema de Tales, né? Para chegar nela, temos primeiro que ver a figura. Então vamos lá, temos aqui R, S, T e U, né, um feixe de retas paralelas, e A e B cortando. Perceba que formou vários segmentos de retas, que eu destaquei em amarelo, ó, AB, CD, A', B', C', D'. Então, em exemplos, em aplicações, vocês terão as medidas desses segmentos, por exemplo, 5, 6, 10 e X, tá? O segredo vai ser o seguinte, galera. Nós vamos ter a situação em que teremos 3 valores, por exemplo, e vamos tentar descobrir o quarto valor através dos 3 valores que já tínhamos, ok? Então, perceba que, olha, formou uma proporção, né? Estes segmentos, ó, AB, CD. AB está para CD. A', B', C', D'. Assim como a B' está para C', D'. Então, a definição do Teorema de Pitágoras é justamente que, ao traçar retas transversais, os segmentos que formam são proporcionais, tá? AB está para CD, assim como a B' está para C', D'. E é essa a representação que vocês terão constantemente, proporcionalidade, ok? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, para ficar mais claro, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, 3 segmentos, A, B, C, e outras duas retas cortando aqui, ó, R e S, certo? Então, perceba que eu formei 3 segmentos, pessoal, ó, onde as medidas foram dadas, X e 6, 3 e 9. Então, pelo Teorema de Tales, temos o quê, ó? X está para 6, assim como 3 está para 9. Então, escrevemos X está para 6, assim como 3 está para 9. Então, vamos utilizar a propriedade meio pelos extremos, ou seja, multiplicar cruzando, né? Em forma de x. X vezes 9, 9x. 6 vezes 3, 18. Então, o valor que está com x, que é o 9, eu vou passar dividindo o 18. 18 dividido por 9, 2. Então, pessoal, como o x vale 2, então eu sei que essa primeira medida vale 2. Ok? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Então, nesse exemplo, gente, vocês têm 6 valores. Só que é o seguinte, vocês sabem que para formar uma proporção, eu preciso apenas de 4 valores, certo? Então, eu já coloquei esse exemplo para, quando vocês tiverem problemas assim, já terem uma fonte de pesquisa, tá? E uma explicação mais clara e direta de como fazê-lo, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos descobrir esse valor x e depois o valor y. Então, Jean, eu só preciso de 4 valores. O que eu faço? Pegue primeiro os 4 valores aqui, ó, tá?
6, 2, 4 e x. Muitos devem pensar, então eu vou colocar 6 está para 2, 4 está para x. Não, pessoal, porque estas retas estão se cruzando. Então, temos que pegar os valores de cada reta. Por exemplo, essa primeira reta. Quais os valores que estão representados nela? 6 e x. Então, 6 está para x. E os outros valores da outra reta, 4 e 2. Então, aqui, 4 está para 2. Então, a proporção formada foi 4 está para 2, assim como 6 está para x, né? Pois nem sempre pegaremos os valores do lado esquerdo e direito, né? A regra é que temos que pegar os valores de cada reta, certo? Se essa reta aqui tem o 6 e tem o x, devemos pegar eles para formarmos uma razão, tá? E assim a outra, 4 e 2. Então, 4 está para 2, a outra razão. Aplicando a propriedade meio pelos extremos, temos 4 vezes x, 4x, e 2 vezes x, 12. Aí 12 dividido por 4, 3. E agora, como descobrimos que o valor de x aqui é 3, então pegaremos, 2 está para y, está na mesma reta, e o x não é 3? 3 está para 5. Tá? Então, faremos a conta e descobrimos que o y vale 10 sobre 3. Ok? Jean, mais 10 sobre 3. Pode dividir? Não necessariamente. Você pode deixar ele em fração, beleza? Então, vamos lá. Só um outro lembrete, pessoal. Aqui você pegaria 2 está para y e 3 está para 5 e faria a conta. Na resposta que eu coloquei aqui, está 4 está para y, né? Porque ele quis pegar os mesmos valores. 4 está para y, né? E 6 está para 5, que eles estão na mesma reta, ok? Não teria problema. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho um exemplo, né? Mais um pouco complexo, tá? Só que eu já coloquei até a resposta bem maior, com as setas todas explicando direitinho, para vocês entenderem melhor, ok? Então, vamos lá. As retas transversais é a reta R e T. Então, perceba que os segmentos formados estão representados por expressões 2x mais 3, o outro segmento 5x menos 1, o outro segmento 4 e 7. Então, vamos formar as proporções. Quem está nessa reta R transversal? 2x mais 3 está para 5x menos 1, como está aqui. Aí, igual. No outro, está 4 está para 7, né? Os outros dois segmentos, né, desta reta T transversal. Então, 4 está para 7. Então, vocês sabem que agora precisamos fazer o quê? O meio pelos extremos. Então, vai ficar 4 vezes 5x menos 1, entre parênteses, porque é uma subtração, igual a 7 vezes 2x mais 3, entre parênteses, porque é uma adição. E vamos fazer a multiplicação pela propriedade distributiva, ok? Ou seja, observa a setinha vermelha, pessoal. 4 vezes 5x, 20x. 4 vezes menos 1, menos 4, igual. 7 vezes 2x, 14x. 7 vezes 3, 21. Então, aqui nós temos o quê? Uma equação. E vocês sabem que em equação, o que tem letra, o que tem x, eu deixo do lado esquerdo. E o que não tenho, eu tenho que deixar do lado direito. E sempre que eu for passar um valor para o outro lado da igualdade, né, eu tenho que trocar o quê? O sinal. Então, vamos lá. Desse lado esquerdo, quem tem letra? O 20x. Repetir abaixo. Então, aqui, como tem o 14x positivo, veio para cá negativo. Coloco o igual. O 21 aqui não tem letra, então já repito aqui, né? Do lado direito da igualdade. Como aqui está menos 4, tem que vir para cá, porque ele não tem letra. Mais 4, trocando o sinal. Então, 20x menos 14x, 6x. 21 mais 4, 25. Para deixar o x só, eu tenho que passar o 6 dividindo. Então, x igual a 25 sobre 6. Como na divisão não daria um número exato, vocês podem deixar a fração, beleza? Então, pessoal,
nesta aula, né, nós vimos que o Teorema de Tales é trabalhado com proporção entre segmentos, né? E você sempre vai ter figuras parecidas com esta, beleza? Segmentos se cruzando. E perceba quando as retas transversais se cruzam. Neste caso, 6 está para x, 4 está para 2. Jean, eu poderia começar 4 está para 2 e 6 está para x? Não tem problema algum. Ok, galera? Então, na aula de hoje vimos Teorema de Tales. Qualquer dúvida, pessoal, só é falar aí no grupo. Valeu?